Muito boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos, amém? Muito bom. Quero dizer que eu também fiquei contente, viu? Com o presente da minha esposa, esse presente que deram para minha esposa, não é? Nós acabamos de completar agora em fevereiro 44 anos de casados. É, uma bênção mesmo. E posso dizer que no ministério pastoral, alguns pastores falam assim, a minha esposa é tanto por cento do meu ministério, né? Eu não tenho como medir isso. Eu sei que é muito importante a presença dela, a ajuda, o companheirismo e o trabalho que ela desenvolveu e desenvolve ainda juntamente comigo. Há poucos dias, um pastor que esteve aqui pregando, o pastor Pércio, vocês se lembram que marcou bastante, né, a presença dele aqui? Ele falou aqui que ele é diretor do seminário, ali na zona do Seminário Batista, ali na zona leste da capital, né? E há poucos dias ia acontecer a aula inaugural do semestre. E ele postou durante a semana uma foto com a seguinte legenda: olha o que o diretor do seminário também faz. E ele estava lavando os banheiros do seminário. Isso me chamou bastante atenção. Há poucos dias atrás, houve o congresso Multiplique, lá na Igreja Batista Central de Santo André. Uma igreja muito grande, eu não sei exatamente, mas por volta de 2.000 membros. E muita gente lá. E me chamou a atenção também um momento em que no hall de entrada, um salão grande assim, lá de um canto tem os banheiros masculinos, do outro canto os banheiros femininos. E nós estávamos numa rodinha de pastores ali num intervalo, e de repente saiu uma senhora lá do banheiro feminino com um cesto de lixo bem grande, assim, cheio de papel assim para fora. Saiu, foi lá num outro cesto, jogou tudo lá e voltou para dentro do banheiro com o cesto vazio. Muita gente, não chamou a atenção de muita gente porque nem todos conheciam, nem todos sabiam que aquela era a esposa do pastor daquela igreja. E eu cheguei em casa e falei com a Terezinha, falei, olha, e nos lembramos do início da nossa igreja lá no Jardim Zaira, quantas vezes fizemos isso, que é um trabalho importante, que precisa ser feito na igreja. Mas às vezes tem gente que acha que isso não dá, né, para fazer. E sou grato a Deus pela vida da minha esposa, porque em todas as fases do ministério ela atuou e continua atuando e me ajudando muito. Deus continue te abençoando. Bem, mas nós estamos aqui para cultuar a Deus, adorar a Deus. Já louvamos ao Senhor, como é bom louvar. Eu confesso que mais uma vez estou alegremente surpreso, porque a hora que eu vi o tamanho daquela nuvem preta escura que estava ali pairando, nós falamos, vamos mais cedo, porque senão, se cair isso aí tudo de uma vez, a gente não chega lá. Mas graças a Deus a igreja está aqui. Graças a Deus por isso, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar reunidos no teu nome, porque já entregamos a ti, ó Deus, o nosso louvor cantado, a nossa adoração, e queremos, ó Deus, continuar na tua presença. Sabemos que o Senhor se faz presente, cumpre-se mais uma vez a promessa de que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, em nome de Jesus, Ele estaria presente. Nós sabemos que o Espírito Santo, teu Espírito Santo está presente, ó Deus, e nós nos alegramos e te agradecemos por isso. Queremos pedir agora, ó Deus, a tua orientação quando vamos ouvir a tua palavra.
Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes desta palavra. E que a cada vez, ó Deus, que ouvirmos uma mensagem da Tua palavra, como vamos ouvir agora, a nossa decisão seja a de aplicar em nossas vidas aquilo que sabemos que está faltando, que precisa ser mudado e que a Tua palavra vai nos exortar mais uma vez. Por isso, ó Deus, somos agradecidos, te louvamos e oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos olhar para a palavra de Deus sobre evitando o caminho da queda. E nós vamos aprender normalmente nós aprendemos na Bíblia com personagens bíblicos aquilo, e na maioria das vezes, de como devemos imitar determinadas figuras da Bíblia, determinados personagens da Bíblia. Mas nesse texto, nesse acontecimento, nós temos sim algo a aprender, e com esse personagem temos muita coisa boa a aprender. Mas no texto de hoje quero ressaltar, a palavra de Deus vai nos ressaltar, que embora vamos nos colocar numa posição de observador de tudo isso que o texto nos relata, e vamos aprender com esse personagem, com quem temos tanta coisa de boa a aprender. Vamos aprender uma coisa negativa e olhar para este ponto negativo na vida desse personagem para aprender a como não fazer isto, como não cair no mesmo erro, como não tropeçar na mesma situação. O texto de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 69 até o 75, diz assim: Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele outra vez negou com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Esse texto, de uma forma geral, é bem conhecido. Até mesmo pelas pessoas que não leem a Bíblia conhecem essa história. Pedro negou a Jesus numa mesma situação pelo menos 3 vezes. É bom nos lembrarmos do contexto, da situação, o que estava acontecendo. Se você olhar aí todo o capítulo 26, vai relatando os últimos passos de Jesus antes da crucificação. E bem próximo a este acontecimento, a partir do verso 57,
o Senhor Jesus está diante do sinédrio, uma espécie de tribunal. Um tribunal onde, via de regra, o acusado não tinha oportunidade para se defender. Era tudo muito fictício. Não se dava a liberdade de uma defesa forte, de uma defesa efetiva. Quando um condenado, quando um réu chegava até o sinédrio, ele já poderia considerar que era o fim da carreira dele. Porque as leis eram muito duras, as autoridades eram muito prepotentes, e tinha também a situação de que as autoridades locais faziam ainda com maior dureza aquele julgamento, porque eles precisavam causar uma boa impressão aos seus superiores. Então Jesus está perante o sinédrio, e Jesus foi grandemente afrontado e humilhado diante daquelas autoridades. A partir do verso 57, toda a conversa aqui, tudo que as autoridades falavam com Jesus era provocando, era humilhando, era tentando fazer que Jesus reagisse de uma maneira em que aí sim ele desse motivos mais claros para ser condenado. Jesus passou aqui momentos realmente difíceis. A partir do verso 62, diz assim: levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Porque Jesus permanecia em silêncio. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Verso 64, Jesus responde de uma forma que não poderia ser mais objetiva, mais clara e mais inteligente também. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, foi você, o meu inquiridor, é que está fazendo esta declaração. Você é que afirmou isso. Entretanto, diz ele, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Então o dirigente aqui perguntou aos que faziam parte daquele julgamento: que vos parece? E eles responderam: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Humilhação, afronta, zombaria. Então, quando vamos pensar no momento em que Pedro negou a Jesus, Pedro estava pelas redondezas, sabia o que estava acontecendo, sabia o que Jesus estava enfrentando, possivelmente até ouvia de longe, tinha notícias do que estava acontecendo. Então aí pode nos dar uma melhor ideia da situação em que Pedro teve a coragem de negar a Jesus. Ele que antes já tinha dito ao Senhor Jesus que onde o Senhor Jesus estivesse, ele estaria também, que ele não abandonaria, que ele estaria sempre junto.
Então Pedro não fez uma negação simples. Pedro negou a Jesus exatamente no momento em que se esperava que os amigos de Jesus mais próximos estivessem lá no tribunal para defendê-lo. Mas Pedro não apenas não estava lá, como sabia o que estava acontecendo, e disse: não, eu não conheço. Mas o que eu quero destacar ainda mais nesta noite é exatamente o caminho que Pedro trilhou para chegar até o ponto de negar a Jesus nesta situação. E com o objetivo de nos alertarmos, recebemos este alerta da palavra de Deus, para que nós evitemos também o caminho que Pedro trilhou até chegar à negação de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Qual ou quais têm sido os caminhos que você, eu, que cada um de nós temos trilhado nesta vida? Para onde Ele tem nos levado? Como crentes no Senhor Jesus Cristo, qual o caminho que estamos andando? E vai nos levar a reafirmar em cada momento a nossa fé no Senhor Jesus? Ou poderá nos levar a uma situação de chegar ao ponto de negar totalmente a Jesus? Com Pedro podemos aprender a evitar o caminho da queda. Para Pedro negar a Jesus, ele precisou percorrer o caminho, ele foi fazendo isto aos poucos, ele foi tomando decisões na sua vida, fazendo atos que cooperaram cada vez mais para que ele chegasse a negar a Jesus. Vamos olhar algumas fases do caminho em que Pedro trilhou para chegar a negar a Jesus e que precisamos evitar. Olhando para o texto, nós vamos perceber que uma das fases, um dos caminhos que Pedro trilhou para chegar a negar a Jesus, foi o caminho da autoconfiança, autossuficiência. Foi o caminho que ele buscou ter muita segurança nele mesmo. Sabe, quando a pessoa começa a se achar, desculpa a expressão, o cara, eu sou demais, eu sou muito bom, eu tenho muita fé, comigo ninguém pode. Autoconfiança. No capítulo 26 mesmo, quando nós lemos a partir do verso 33, a palavra do Senhor, né, nesse texto, diz assim: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo.
perigoso confiarmos em nós mesmos. Diante do pecado, precisamos reconhecer que somos fracos e que precisamos buscar força no Senhor Deus. Reconhecer e declarar, como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:10, quando ele diz: quando estou fraco, então é que sou forte. Quando estou fraco, então é que sou forte. Quando reconhecermos a nossa fraqueza, que não podemos ser autoconfiantes, não devemos nos achar pessoas inabaláveis, porque quando reconhecemos a nossa fraqueza, é que temos a oportunidade de experimentar uma força sobrenatural que vem do Senhor Deus em momentos difíceis. É aí que podemos experimentar verdadeiramente a força que está em nós, a força do Espírito Santo de Deus que habita em todo aquele que crê no Senhor Jesus. É perigoso confiarmos em nós. O caminho da autoconfiança foi a primeira fase do caminho em que Pedro trilhou para chegar ao ponto de negar o Senhor Jesus. É difícil, eu sei, reconhecermos que somos fracos. Temos dificuldade em procurar alguém e dizer: olha, eu estou com esta dificuldade. Olha, eu estou precisando de socorro, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de orientação. O autoconfiante quase sempre se isola, escondendo-se atrás do falso escudo. É preciso desfazer-se, desarmar-se e buscar alguém, e conversar com alguém, pedir oração, orar junto. Pedro tinha há pouco tempo dito ao Senhor Jesus que ele nunca o abandonaria. Quantas pessoas que um dia fizeram essa declaração ao Senhor Jesus: eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, e eu vou viver para testemunhar de Ti, do Teu Evangelho. Eu vou me dedicar a ser um crente sincero. Mas quando chegou o momento de fraqueza, porque todos nós passamos por períodos de fraqueza, quando chegou esse momento de fraqueza, não foi capaz de se desfazer daquela capa de autoconfiança com que está coberto e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de conselho, eu preciso de orientação. E clamar ao Senhor Deus, e declarar ao Senhor Deus a sua fragilidade. Não há super-homens, não há Mulher Maravilha, isso é invenção de Hollywood. Somos seres humanos, pequenos, falhos, fracos, sujeitos a coisas que nós não imaginávamos, não poderíamos imaginar como nos defender. Mas o Senhor Deus ouve este clamor, e é o clamor de um coração contrito que o Senhor atende. A
fase da autoconfiança precisa ser evitada. O caminho da autoconfiança precisa ser evitado. Mas ainda um outro caminho, o caminho de não dar ouvidos às advertências de Cristo. Não dar ouvidos à palavra do Senhor Deus. Talvez até conheça alguns versículos de cor. Talvez tenha até o seu salmo preferido. Mas não passa de lembranças de palavras. No verso 40 diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nesse episódio de quando o Senhor Jesus foi orar, e ao voltar encontrou os seus discípulos adormecidos. Nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentações. Não dar ouvidos às advertências de Cristo. Pedro tinha ouvido esta advertência pessoalmente. Vigiai, tomai cuidado, para que não caia em tentações. Vigiar é um alerta que se repete muitas vezes na Bíblia. É ficar atento, é tomar cuidado. Efésios 6:11. É fazer isto que Efésios 6:11 nos ensina. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Advertências claras, que o autoconfiante, a pessoa que está muito confiante em si mesma, tem a tendência de não ouvir, tem a tendência de não dar valor. Jesus lembra a Pedro: olha, a carne, o que é humano, é fraco, é falho, e tem esta tendência. Por isso você precisa se revestir, sim, não da capa da autoconfiança, mas de toda a armadura de Deus, conforme descrito lá no capítulo 6 de Efésios. As ciladas preparadas pelo inimigo de nossa vida sempre são ciladas sedutoras, atraentes, saborosas, agradam os olhos, fazem bem ao nosso ego. São difíceis de ser rejeitadas. Há uma expressão que quase sempre que alguém usa essa expressão, ela pode estar indicando que ela está se achando muito autossuficiente e que também não está dando muita atenção às advertências de Cristo. Sabe aquela expressão? Ah, eu mereço, por isso eu quero aquilo, por isso eu vou fazer aquilo, porque eu mereço. É bom, nos faz bem achar que merecemos alguma coisa, porque se merecemos, nós vamos nos empenhar para consegui-las. Cuidado, para que não entreis em tentação. São difíceis de serem rejeitadas as propostas, as ciladas do diabo. Por isso a advertência, e entrar pelo caminho de
não dar ouvidos às advertências do Senhor Jesus, pode cooperar para chegar no ponto de alguém negar a Jesus. Foi assim com Pedro. Mas ainda uma outra fase do caminho, da caminhada de Pedro em direção à negação: ficar de longe, assistindo tudo, sabendo o que estava acontecendo. Pedro sabia o que estava acontecendo no Sinédrio. O próprio Senhor Jesus já tinha dito de como seriam os seus últimos dias aqui. E por isso mesmo ele preparou os seus seguidores, deu conselhos, orientações. Quando chamou os seus discípulos, Jesus nunca ofereceu vida boa, comodidade. Jesus nunca ofereceu prosperidade financeira. Jesus nunca prometeu que não seriam perseguidos, muito pelo contrário. Pedro sabia de tudo isso. E Pedro sabia o que estava acontecendo exatamente no momento em que perguntaram para ele: você é um deles, você estava com ele. Pedro estava de longe, assistindo, estava apenas olhando de longe, sem se preocupar com aquilo que estava de fato acontecendo com o Senhor Jesus. Com medo de se identificar como crente em Jesus, de assumir suas responsabilidades como cristão, muitas pessoas acabam se misturando, sendo mais um na multidão, se misturando com os ímpios, tendo costumes de ímpios, termos verbais, maneira de se comunicar como ímpio, usando o linguajar do ímpio e se alegrando com as suas impiedades. Tudo isso está sujeito àquele crente que fica de longe, não se mistura. A igreja é para os outros, para ele não. Ele não precisa, ele é autossuficiente. Ele não dá ouvidos às advertências. Essa questão do linguajar, da linguagem, eu tive uma experiência muito difícil no momento. Hoje é tranquilo de contar, mas foi muito difícil naquele momento. Mas naquele momento eu fui convencido de que o diabo tem uma linguagem apropriada e ele coloca esta linguagem na boca das pessoas, quase sempre influenciadas pelos meios de comunicação, televisão, internet. Houve uma situação em que, num dos cultos da nossa igreja, uma pessoa se manifestou endemoniada no primeiro banco. E os auxiliares do culto, um veio falar comigo: pastor, olha, está acontecendo isso. E eu confesso que não é, passei algumas vezes por isso, não é nada agradável, meus irmãos. Mas no auge ali, enquanto estava em nome de Jesus, falando e expulsando e advertindo aquele espírito mau ali, num determinado momento em que pareceu-me que aquela mulher tinha voltado à sua razão, eu perguntei a ela: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador agora? E ela, com uma voz que não era dela, disse: Jesus é ruim, hein? Linguagem satânica, que naqueles tempos estava em moda.
usar essa expressão. Com medo de se identificar, estava de longe, assim como crente que fica de longe, que se afasta da comunhão da igreja, que se afasta do convívio onde pode receber ajuda nos seus momentos de fraqueza, onde pode receber advertência da palavra de Deus. Ficar de longe apenas assistindo pode acabar levando alguém a negar a Jesus, porque isto aconteceu com Pedro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São dois polos totalmente antagônicos: vida na presença de Deus, vida longe de Deus. A pessoa que se aproxima de Deus se afasta do inimigo. Quem se afasta de Deus se aproxima do inimigo. Não tem outra saída. Por isso, não pode andar segundo o conselho dos ímpios. Tem que procurar permanecer no convívio dos santos, a igreja do Senhor Jesus. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O texto continua: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Na maioria dos casos de acidentes aéreos, tem sido constatado, na sua grande maioria, que nunca ou raramente está tudo bem com o avião e de repente o avião apaga. A investigação nessa área tem constatado que a queda foi o final de uma sequência de pequenos erros. Erros que alguém achou que poderia não fazer tanta diferença. A queda no pecado vem sempre como resultado de decisões tomadas na vida. Decisões de se considerar autossuficiente. Decisão de não dar mais ouvidos às advertências da palavra de Deus. A decisão de se afastar do Senhor Jesus e da igreja de Jesus. O resultado é o que a pessoa escolheu. Decisões erradas, caminhos errados. Foi assim a sequência que Pedro caminhou. Uma sequência de erros. Levou a negar Jesus de maneira vergonhosa. As pessoas viram, reconheciam em Pedro alguém que andou com Jesus. E ele disse não. Levou Pedro, chegou a praguejar, a jurar que ele não conhecia o mestre, que ele não tinha estado com ele. Todas as pessoas estavam vendo, muitas pessoas conheciam, sabiam disto. O caminho que Pedro percorreu levou a negar a Jesus de maneira vergonhosa, chegando mesmo a praguejar. Então ele começou, o verso 74, ele começou a e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Pelo relato aqui, talvez a gente quase pode sentir a entonação da voz de Pedro. Já envergonhado, já cansado, sabendo que estava mentindo,
Mas acuado ali, talvez ele tenha levantado a voz: não conheço este homem. Viveu momentos de miséria e de tristeza diante das pessoas, e principalmente do próprio Senhor Deus, porque assim que o galo cantou, ele lembrou-se das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Ele foi para algum canto chorar. Ele foi chorar escondido. Ele teve coragem de negar Jesus em público, com ênfase. Mas na hora de demonstrar a sua fraqueza, ele se retirou e foi chorar amargamente. Sabemos que esse choro de Pedro, o que realmente significou, mas só sabemos isto por causa dos relatos que a Bíblia nos apresenta da vida de Pedro a partir da ressurreição de Jesus. Parece que é uma outra pessoa, daquela triste experiência de negar a Jesus, quando ele chora amargamente. Pelo seu testemunho posterior, podemos entender claramente que ali houve um momento de reconhecimento da sua fraqueza, da sua ingratidão, da sua infidelidade, do seu pecado, e houve um verdadeiro arrependimento. Como é bom saber, irmãos, irmãs, que Deus sempre nos dá oportunidade. Até enquanto estivermos sobre esta terra, ou então até o dia em que o Senhor Jesus voltar, cada dia que amanhece, cada hora que passa, é uma oportunidade do Senhor Deus para chegarmos ao ponto final de Pedro, do exemplo de Pedro. O choro de arrependimento, o choro de reconhecimento da sua fraqueza, sem precisarmos passar pelo momento pela situação de negar a Jesus. É maravilhoso saber que o Senhor Deus, pela graça de Deus, em Jesus Cristo nós somos salvos da condenação do pecado. Não andar pelo caminho, não tomar atitudes, não ter esta maneira de viver, demonstrando que está longe do Senhor Jesus, evitando este caminho, poderemos, mesmo nos momentos de dificuldade e de fraqueza, aí sim aprender com Pedro que precisamos chorar amargamente diante de Deus, sempre que reconhecemos que demos um passo sequer fora do caminho da vitória. Romanos 5, 19 a 21 fala desta graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o Senhor Deus tem derramado, tem colocado à disposição de todos nós. Vamos ler juntos esse texto? Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei
para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar a morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor Deus, através de Jesus, providenciou e continua dando oportunidade, que ainda que alguém tenha caído no maior extremo, que foi negar a Jesus, ou por palavras, ou por atos, ou por decisões na sua vida, não precisa ficar caído. Pela graça de Deus, nós somos alcançados. Porque assim como pela desobediência de um só, muitos homens se tornaram pecadores, assim também pela obediência de muitos serão constituídos justos. Pela obediência de um, muitos serão constituídos. Onde o pecado abundou, onde o pecado reinou, superabundou a graça. Graça, a abundante graça do Senhor, que está e continua à disposição de cada um de nós, filhos e filhas dele, pessoas que um dia tomamos a decisão de seguir a Jesus. Por isso não podemos continuar pisando fora do caminho. E quando isto acontece, é preciso haver choro amargo de arrependimento, correção de rumo, decisão de experimentar a graça, porque onde abundou o pecado, é o momento em que a graça do Senhor Deus se mostra ainda de forma mais clara na vida do ser humano pobre, fraco, pecador. Amém?